Fala, leitores da Bíblia. Nós vamos ler hoje Romanos, capítulo 3. É um capítulo bastante complexo, bastante difícil a sua compreensão. Eu gostaria apenas introdutoriamente de lembrar que desde o capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo está descrevendo o fato de que todos os homens são igualmente pecadores, que a ira de Deus está sobre todos os homens por causa dos seus pecados, e que não há ninguém que possa dizer, eu sou menos pecador do que o outro. Isso não vale diante de Deus. Todos, por causa dos seus pecados, são condenáveis. Talvez você já tenha visto, ou você mesmo talvez já tenha pensado assim, ou ainda pensa, né? Se alguém te perguntar, por exemplo, você vai para o céu? Você tem certeza que vai para o céu? Talvez você diga que sim. Talvez a sua justificativa seja, eu vou para o céu porque eu não mato, porque eu não roubo, porque eu não uso drogas, porque, enfim, eu não tenho uma vida promíscua, imoral. Então, muitas pessoas usam os seus próprios méritos, o seu comportamento, entre aspas, correto, para dizer que então vão para o céu. O que Paulo está fazendo desde o capítulo 1, versículo 18 em diante, até o capítulo 2, e nós vamos ver aqui no capítulo 3, é quebrar essa ideia. Não há ninguém que possa se garantir diante de Deus por causa dos seus próprios méritos, porque todos foram encerrados no pecado, ou seja, todos foram considerados pecadores, e são de fato pecadores diante de Deus. No final do capítulo 2, a gente viu a questão dos judeus. Os judeus, ele coloca aqui no versículo 17, né? Se porém tu, que tens por sobrenome judeu e tal, repousas na lei, você acha que tem algum mérito diante de Deus? E aí ele vai descascar os judeus, dizendo que eles acabam vivem achando que são melhores em relação aos outros, no entanto, cometem pecados terríveis também. Então, ele acaba com os judeus nesse sentido, de mostrar para eles que o mérito deles não é capaz de levá-los à salvação. E aqui no capítulo 3 ele segue ainda, pelo menos nesse início, com a temática dos judeus, trazendo algum questionamento, se tem alguma vantagem em relação a ser judeu, por exemplo, né? Ele diz no versículo 1, qual é, pois, a vantagem do judeu ou qual a utilidade da circuncisão? E ele mesmo responde, muitas sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Aqui é muito interessante. O povo judeu, ele errou em muitos aspectos, ele falhou em muitos aspectos, falha até hoje por não receber Cristo como Salvador, mas eles têm vantagem. Qual que é a vantagem? A vantagem deles é o fato de que Deus confiou a eles a sua palavra, suas promessas, as profecias vieram por meio do povo judeu. Isso tanto é verdade que hoje os protestantes consideram o Antigo Testamento exatamente como o Antigo Testamento judeu. A Bíblia hebraica é idêntica ao nosso Antigo Testamento. Então nós confiamos de que os judeus não só receberam a palavra de Deus por meio dos profetas, como eles anotaram isso, registraram isso e preservaram ao longo dos séculos. E hoje nós queremos ter cópias fiéis das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento por causa do trabalho dos judeus, de modo especial. E ele segue dizendo, a partir do versículo 3, e daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Paulo faz uma série de perguntas e respostas aqui, complicadas, um tanto difíceis de se compreender numa primeira leitura. Ele está aqui respondendo objeções, perguntas que eventualmente as pessoas faziam ou fariam para ele, né?
Qual é a vantagem de ser judeu? Ele fala, os judeus receberam a palavra de Deus. Mas e aí, se os judeus não creram, isso significa que a fidelidade de Deus é invalidada? Não existe mais? Ele diz, não, Deus continua sendo verdadeiro, Deus continua sendo fiel. Aí alguém poderia perguntar, mas por causa do povo, da incredulidade, né, da injustiça do povo de Deus, ficou em relevo a justiça de Deus? Será Deus injusto, então, por aplicar a sua ira? Ele diz, não é assim. Então ele vai quebrando algumas objeções para mostrar que Deus continua sendo fiel à sua palavra. Que o fato de os judeus não terem recebido a Cristo, não digo como povo, né, como nação, porque pessoas, com certeza, várias pessoas receberam Jesus. O próprio apóstolo Paulo era judeu e o recebeu depois daquele encontro especial na estrada de Damasco. Então, o que ele está argumentando é isso. Espera aí, será que o fato de os judeus não terem acolhido o Senhor Jesus Cristo, recebido o Messias como Salvador, isso invalida a promessa de Deus? Isso torna Deus injusto? E aí ele fala, não, Deus continua sendo verdadeiro. E não é porque o pecado do povo judeu trouxe, de certa forma, ele vai falar mais sobre isso, alguma vantagem para os gentios, né? Que Deus é injusto. Então, ele está quebrando algumas dessas objeções. E aqui do versículo 9 em diante, ele vai falar, mais uma vez, da realidade de que todos estão sob o pecado, todos estão sob a ira de Deus. Ele vai dizer o seguinte, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Não há ninguém melhor do que ninguém, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, e aqui ele faz uma alusão, deixe-me ver aqui, ao Salmo 14 e ao Salmo 53. Ele diz assim, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a realidade do homem em pecado, do homem que não conhece e não recebe a Cristo como Jesus, Senhor e Salvador. Isso faz todo sentido com aquela passagem de Efésios, capítulo 2, no início. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, Deus nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então, essa morte espiritual é que está sendo narrada aqui. Falta de justiça, falta do entendimento, da busca por Deus e assim por diante. Versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aqui, esses dois versículos são difíceis, mas eles são extremamente esclarecedores. Veja só, ele está falando o seguinte, ele está falando do judeu. O judeu tinha a lei, os 10 mandamentos, o Levítico, todas aquelas leis descritas e transmitidas por meio de Moisés, ok? E ele está dizendo aqui, sabemos que tudo que está na lei, ou tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. O que ele está colocando aqui é o seguinte, a função da lei foi mostrar que os homens são incapazes de cumpri-la. A lei, ele está explicando isso aqui, a lei não veio para salvar os homens, mas veio para mostrar para eles que eles não são capazes de se adequar ao padrão de santidade de Deus. Portanto, deveriam refletir nisso e buscar e ansiar por um Salvador, né? Versículo 20, visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pelo cumprimento, pela obediência à lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A gente só tem real consciência do pecado porque existe a lei.
porque existe algo que nos diz isto é errado, né? Como as leis de trânsito. Antigamente não existiam leis claras em relação, por exemplo, ao uso do capacete, ao uso de cinto de segurança. Então todo mundo andava como bem entendia. A partir do momento que a lei foi estabelecida, nós tomamos conhecimento do que é certo e do que é errado. Ok? E eu estou usando aqui leis fáceis de serem cumpridas, colocar um capacete, colocar um cinto de segurança. Agora, as leis espirituais, os mandamentos ético-morais do Antigo Testamento, é impossível que alguém possa dizer que cumpre cabalmente aquilo ali. O próprio Deus vai dizer, se você quebra um mandamento, você quebrou todos. Você é transgressor da lei. Então ele está dizendo isso aí, o judeu não pode confiar na sua obediência à lei, porque ninguém é capaz de cumprir a lei, ninguém será salvo pela lei. E agora, do versículo 21 em diante, nós vamos entrar numa nova etapa em que ele vai dar a solução. Qual que é a solução para essa realidade? Para o fato de todos estarem debaixo do pecado, pelo fato de que a lei não pode salvar ninguém. Qual que é a solução? Ele vai dizer, versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus. Essa justiça de Deus, aquela que pode trazer salvação ao homem, isso se manifestou sem lei, mas foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Que justiça de Deus é esta? Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Ou seja, a justiça de Deus não é adquirida por meio da obediência à lei, mas por meio da fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos igualmente são pecadores e jamais poderão obter a justiça de Deus, a salvação, jamais poderão ser considerados justos por Deus por seus próprios méritos, pela sua obediência, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo, em Jesus. Então, o que ele está dizendo aqui é que todos são pecadores, todos precisam ser justificados por Deus e só são justificados por Deus mediante a fé em Jesus Cristo, de forma gratuita. Não tem nada que eu precise fazer, não tem nada que você precise fazer. O que nos basta é confiar que Jesus fez o que tinha que fazer. Que ele sozinho fez tudo o que tinha que fazer. Uma expressão chave para a gente entender está no versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Essa ideia de propiciação é o quê? Significa que, por meio do sangue de Jesus, ele pacificou a Deus Pai. A ira de Deus estava sobre os homens. A ira de Deus trazia condenação sobre os homens pecadores. Como esse Deus irado contra o pecado e contra os pecadores pode ser pacificado, propiciado? Como que ele pode se tornar favorável ao homem? Por meio do sangue de Jesus Cristo. Essa é a única forma, não tem outra. Ou você crê que Jesus Cristo, pelo seu sangue, pela sua morte, salva você, justifica você, ou você está perdido. Não tem outra forma de você sair ileso da condenação de Deus. E aí, versículo 27. Onde, pois, a jactância? Eita, traduçãozinha difícil, né? Jactância significa orgulho. O que ele está dizendo é o seguinte, e para onde vai então o orgulho? A resposta, foi de todo excluído, ou excluída a jactância. Não tem mais. Ninguém tem mais do que se orgulhar. Ninguém está num nível de espiritualidade acima dos demais. Todos são iguais e são salvos da mesma forma,
não é por causa das obras, por causa da obediência, por causa de estar mais pertinho de Deus. Todos são salvos mediante a fé. O orgulho, acabou, não tem mais. Por que lei? A lei das obras? Não, pela lei da fé. O orgulho foi quebrado. Por quê? Pelo quê? Pela lei da fé. Agora todos creem somente, todos são salvos somente pela fé. Concluímos, pois, versículo 28, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Deus é Deus só dos judeus? Não. Não é também dos gentios? Ele diz, sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o incircunciso e também, mediante a fé, o incircunciso. Então Deus é Deus de todos. Deus não faz essa separação. Só é salvo aquele que é salvo pela fé. Não tem outra saída. No capítulo 4, que a gente vai ver amanhã, ele vai nos dar um exemplo, ou um fundamento de que as pessoas são salvas pela fé, recorrendo aqui à história de Abraão. A gente vai ver isso amanhã, se Deus quiser. Bom, esse foi o capítulo 3. Ah, sim, falta o versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé, ou seja, aquilo que foi descrito na lei, todos aqueles mandamentos devem ser anulados agora por causa da fé? Ele diz, não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Ou seja, nós somos salvos pela fé, mas a lei não foi revogada. Jesus disse, eu não vim para revogar a lei, mas para cumpri-la. Nós, hoje, não somos salvos pelo cumprimento da lei. No entanto, a lei não foi revogada. A lei deve ser cumprida, ok? Não cumprida, mas cumprida. E alguém poderia perguntar, mas e se a gente for viver exatamente como o Levítico nos diz, exatamente como está lá na lei e tal? Isso vai ser muito difícil, é impossível. De fato é impossível, ok? De fato é impossível. Por isso que a gente não tem tempo de fazer isso aqui agora, mas por isso que nós devemos compreender à luz do Evangelho de Deus, como nós devemos andar hoje. Bom, até amanhã, que Deus te abençoe.